Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo o que você precisa saber para pelo menos começar com as transições aqui dentro do PowerPoint. Vocês devem ter reparado que eu estou de microfone novo e eu tenho que dizer que esse microfone é totalmente graças a vocês. Então muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado aqui o perfil, principalmente lá no nosso Instagram. Então se você ainda não conhece o nosso Instagram, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você poder seguir a gente. E se você já segue, continua acompanhando a gente lá, que você sabe que a gente posta bastidores de tudo isso aqui lá sempre, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes de tudo, a gente precisa entender onde ficam essas transições, né? Então eu tenho uma apresentação aberta aqui para a gente usar de exemplo, e a parte de transições fica aqui em cima, entre o design e as animações. A gente tem essa aba transições aqui. Aqui a gente consegue ver algumas das transições mais usadas e mais famosas do PowerPoint, mas se a gente quiser ver todas elas, é só a gente clicar nesse botãozinho de uma setinha apontando para baixo. Aqui agora sim, a gente consegue ver todas as transições disponíveis nessa versão. A versão que eu estou usando é a mais atual do PowerPoint, então se você tiver com uma versão um pouco desatualizada, pode ser que você não tenha todas essas transições aqui, principalmente a transição transformar, que é a mais famosa e a mais querida de todas, e eu vou explicar isso depois. Então bora entender como que essas transições realmente funcionam, beleza? Antes de tudo, a gente tem que entender que as transições sempre vão funcionar entre dois slides, certo? Tem o slide anterior e tem o próximo slide que a transição vai transformar, né, aquele slide anterior nesse novo slide. Então, sempre que a gente for aplicar uma transição, a gente tem que pegar o segundo slide dessa sequência e não o primeiro, porque se a gente pega o primeiro, a transição vai acontecer entre ele e ele mesmo, né? Então a gente tem que pegar o segundo para que ele aconteça entre o primeiro e o segundo slide. Clicando no segundo slide, a gente pode escolher a transição que a gente vai trabalhar. No caso, eu vou pegar uma bem simples de exemplo aqui, que é a transição empurrão. Como o próprio nome já diz, ela vai empurrar o slide anterior no próximo slide, né? E é interessante que, além de simplesmente empurrar, a gente consegue definir aqui nessas opções de efeito de qual direção ele vai empurrar. Ele pode, por exemplo, como eu mostrei, empurrar de baixo, da esquerda, da direita ou de cima. Eu vou colocar aqui da direita só para você ter uma ideia melhor de como funciona. E é uma transição bem simples, ele simplesmente vai pegar o slide anterior e vai empurrar ele, trazendo um novo slide, que no caso é o slide 2. Agora, antes de mais nada, a gente tem que entender uma parte muito importante das transições, que são essas opções aqui no canto superior direito, chamadas de intervalo, beleza? Eu vou explicar primeiro essas três opçõezinhas aqui. A primeira, o próprio nome já diz, é um som que a gente pode colocar para ser reproduzido enquanto a transição ocorre. Isso não é algo muito comum de se colocar, mas quando a gente está mexendo com apresentações às vezes muito animadas, artísticas, e que a gente tem liberdade para trabalhar com isso, aí a gente pode colocar algum som, inclusive a gente já tem alguns pré-definidos aqui, para a gente poder colocar nas nossas transições. A segunda opção é essa opção duração. Isso aqui é muito importante, tá bom? Porque é aqui onde a gente vai ajustar quanto tempo a nossa transição vai ter. É basicamente isso. Eu coloco 1 segundo, a transição vai ter essa duração. Agora, se eu venho aqui e aumento, por exemplo, para 3,25 segundos, aí a transição já vai ser bem mais lenta. Isso aqui é muito interessante para você configurar de transição para transição. Uma transição como essa aqui que eu mostrei, ela geralmente vai funcionar melhor com o tempo de 1 segundo, 1 segundo e meio. Agora, quando a gente vai trabalhar com outros certos tipos de transição, aí talvez seja mais interessante você colocar 2 segundos ou no máximo 2 segundos e meio. Para finalizar essa parte, a gente tem esse botão aqui embaixo, aplicar a todos. Como o próprio nome já diz, ele vai pegar essas configurações que a gente colocou aqui em cima e vai aplicar em todas as transições da nossa apresentação. Eu nunca usei isso aqui, tá bom? Porque eu gosto de configurar transição por transição, para a gente não ficar com aquele negócio automatizado demais, às vezes isso é ruim, é bom a gente ter cuidado com cada transição para ficar aquele negócio caprichado, mas pode ser algo interessante para se você quiser automatizar bastante aí o seu processo. Agora um detalhe importantíssimo, você percebeu que essas configurações que a gente colocou aqui, a gente estava com o segundo slide selecionado? Pois é no segundo slide onde a gente coloca a transição que a gente quer, e essas configurações aqui. Mas essas configurações aqui do lado, tá bom? A gente tem que entender que essa parte aqui do lado, a gente deve colocar no slide anterior. E por quê? Isso acontece porque no primeiro slide a gente tem o gatilho. A gente pode chamar isso aqui de gatilho. E no segundo slide a gente tem
o resultado, tá bom? A gente pode chamar de gatilho e resultado só para facilitar, mas você só vai conseguir entender isso aqui bem mexendo com as transições, por isso eu recomendo que você esteja com o PowerPoint aberto aí, para você conseguir ir fazendo tudo isso aqui que eu tô te mostrando. Então no primeiro slide a gente tem o gatilho e no segundo slide a gente tem o resultado. O resultado é a transição em si. Por isso que no segundo slide a gente configura a transição e no primeiro slide a gente vai configurar o gatilho. No gatilho a gente não precisa colocar transição nenhuma aqui, porque o interessante vai ser a transição que vai acontecer após ele, tá bom? Então vamos lá. Aqui no primeiro slide, para configurar o nosso gatilho para avançar o slide, a gente tem duas opções, é muito simples. A primeira opção é essa daqui, ao clicar com o mouse. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente deixar essa opção marcada, quando a gente clicar com o mouse, ele vai fazer a transição para o próximo slide, ele vai identificar que esse é um gatilho. Eu acho muito interessante deixar isso aqui ativado porque pode ser que na hora de apresentar você não tenha um teclado disponível. Então com somente um clique de mouse você consegue já passar para o próximo slide. Mas para alguns outros casos pode não ser muito interessante porque você pode acabar clicando sem querer com o mouse e acabar passando para o próximo slide. A segunda opção, isso aqui é interessante, você só vai usar quando você quiser fazer uma transição de slide automática, tá bom? Como o próprio nome já diz, ele vai transicionar, ele vai ativar o gatilho após X tempo. Ou seja, se eu colocar aqui um tempo de, por exemplo, 5 segundos, quando eu clicar aqui em apresentar, após 5 segundos de apresentação, inclusive você consegue ver esse tempo aqui em cima, ele vai passar para o próximo slide. Mas se eu deixar isso aqui desativado, no caso eu tenho que voltar no primeiro slide, deixar isso aqui desativado, ele nunca vai acontecer, a não ser que eu clique com o mouse, porque eu deixei aquela opção ativa, ou eu uso a setinha do teclado, né, que aponta para o lado direito, para passar para o próximo slide, ou eu clique nesse botão aqui embaixo para passar para o próximo slide, beleza? E bom, não vou conseguir mostrar aqui todas as transições que a gente tem no PowerPoint porque são muitas, então eu recomendo que você vá aí no seu PowerPoint e teste uma por uma para ver aquelas que você vai gostar mais, tá bom? Mas uma dica aqui para você, não use transições muito chamativas em apresentações sérias, apresentações de graduação, mestrado, doutorado, apresentações corporativas, apresentações sérias de verdade, tente usar transições mais diretas ao ponto. Assim você não joga o foco do público para a transição, ao invés de jogar esse foco do público para o conteúdo. O conteúdo é mais importante que a transição. A transição está ali somente para puxar a atenção para o conteúdo. Eu prefiro fazer apresentações um pouco mais diretas ao ponto e sem animações demais, porque assim eu não corro o risco de colocar algo muito animado que às vezes vai desconcentrar alguém do conteúdo que está sendo apresentado. Então essa é a minha recomendação para você. Use transições mais diretas ao ponto e sem nada muito extravagante. Agora um bônus para a gente poder finalizar essa aula, eu vou te ensinar o básico que você precisa saber para usar a transição que eu mais uso nas apresentações aqui do Slide Sapiens, que é a transição transformar. Eu disse no início do vídeo que ela é a queridinha, eu vou te explicar por quê. É porque ela consegue identificar objetos nas nossas apresentações entre o slide 1 e o slide 2. Explicando de forma um pouquinho mais clara, ela consegue identificar o objeto no slide 1 e o mesmo objeto no slide 2 e transformar ele, mudar o tamanho, mudar a cor, mudar a posição, mudar tudo sobre ele de forma independente. Assim você consegue ter vários objetos entre os slides se movendo de forma independente e a gente consegue criar apresentações incríveis com esse efeito. Como um exemplo aqui para você conseguir entender um pouco melhor, eu tenho essa apresentação aqui bem básica com o título escrito e com o fundo aqui. Tem somente isso, dois objetos. Aí a gente vai vir aqui no canto e vai duplicar esse slide. E aqui no segundo slide eu vou pegar esse título que a gente colocou e vou arrastar ele para cima. Tá entendendo aqui que no slide 1 a gente tem esse título Nature e no slide 2 a gente tem o mesmo título Nature. Ou seja, o PowerPoint vai conseguir entender que esse título é o mesmo título daqui e vai transformar ele. No caso, ele vai pegar esse título que está no meio e vai jogar ali para cima, porque a única coisa que mudou foi a posição. Mas a gente também pode mudar, por exemplo, a cor dele se a gente quiser, o tamanho e tudo mais. Agora, se a gente vir aqui em cima em transições, e lembrando, a gente está com o segundo slide selecionado, como eu mostrei, e colocar o efeito transformar, olha só o que vai acontecer. Ele identificou o objeto e jogou ele lá para cima, ele transformou a posição desse objeto. Para deixar um pouquinho mais interessante, agora eu vou colocar aqui os textos que eu quero no segundo slide, para ele não ficar somente em branco, né? Coloquei esse texto qualquer aqui para a gente poder usar de exemplo, calma aí, deixa eu tirar esse espaço para ficar mais bonito. E agora a gente precisa selecionar ele, copiar, voltar no slide 1
e colocar aqui de novo. Por que a gente precisa fazer esse processo? Muita gente já deve ter entendido, porque se a gente não fizer isso, o PowerPoint não vai entender que esse objeto aqui está no slide anterior. Se a gente não colocar ele aqui, olha só o que vai acontecer. Ele simplesmente vai aparecer assim e não fica um efeito muito interessante. Agora, quando a gente coloca ele aqui no slide anterior, o PowerPoint vai identificar que esse título é esse aqui, que esse texto é esse aqui e que esse texto aqui de baixo é esse texto que está aqui no meio. Então agora ele vai transformar tudo de forma independente, sem que um dependa do outro, e vai ficar um efeito muito bacana, olha só. E lembrando que além de mexer com texto, você também pode mexer com imagem. No caso, eu posso voltar aqui no slide 1 e, por exemplo, aumentar o tamanho dessa imagem, e olha só o efeito que isso aqui vai dar. Se liga que efeito bacana, né? Com zoom out lá na imagem lá atrás, com o texto aqui subindo, outros dois textos subindo. E lembrando que isso aqui é ilimitado. Você pode colocar quantos objetos você quiser aqui dentro dessa prancheta do PowerPoint e trabalhando da forma como você quiser, mudando tamanho, mudando posição, mudando cor, enfim, é uma infinidade de efeitos. Eu estou pensando em fazer uma aula específica para efeito transformar, então se você tem interesse em aprender mais como que essa transição funciona, deixa aqui nos comentários uma sugestão de como a gente pode gravar esse vídeo, fechou? E essa foi a aula de hoje, lembrando que eu estou pretendendo postar vídeo todas as semanas, então se você quer acompanhar os bastidores dessa jornada, é só seguir a gente lá no Instagram. E também não esqueça que se você quiser que eu mesmo faça a sua própria apresentação, é só você clicar no meu link da bio e clicar em preciso de uma apresentação, que você vai entrar em contato comigo mesmo, beleza? Até a próxima semana, fui!